Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a importância até de todo esse estudo, toda essa análise, é justamente para você que investe em ações ou pretende investir em ações. O que é comprar ação? Comprar ação é entrar de sócio de uma empresa. E para você entrar de sócio de uma empresa, você tem que saber o que é essa empresa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente tem que saber como que está a situação econômica e financeira dessa empresa, em termos financeiros, endividamento, rentabilidade, lucratividade, que são os itens fundamentais para se identificar se uma empresa está indo bem ou não, né? E todas essas ferramentas da análise das demonstrações contábeis, inclusive você pode aprender. No dia 11 de julho, nós estaremos realizando um curso sobre análise de balanços voltados para investimento, onde eu vou repassar para vocês todas as técnicas que a gente utiliza aqui no canal de análise para identificar o desempenho de uma empresa. E você pode aprender. É fácil, é 3 horinhas apenas de curso, pela plataforma Google Meet. Então é uma plataforma bastante interativa, onde a gente vai estar junto aqui trocando informações, construindo conhecimentos, e você vai poder aprender um pouquinho sobre a análise das demonstrações contábeis voltadas para investimentos. Entra aqui nesse WhatsApp que eu estou apresentando, e aí eu lhe passo todas as informações, como que você faz para participar. E o custo, apenas R$20, apenas R$20, e você vai poder participar junto conosco no dia 11 de julho. E a empresa que nós vamos retratar hoje tem uma história muito bonita, uma história muito interessante, uma empresa que começa pequenininha lá no interior de Santa Catarina e acaba se transformando aí numa potência dentro do seu setor. Trata-se da Metisa Metalúrgica Timboense S.A. Olha só, a Metisa, que é uma empresa que ela está fora da mídia, né? Da mídia dos grandes investidores e tal. Ela está ali meio escondidinha na bolsa, mas é uma empresa muito interessante também para a gente conhecer. E a indicação da Metisa veio lá do Bulgazal, que é um inscrito aqui no nosso canal, que nos mandou a sugestão. E você também pode sugerir outras empresas. Basta entrar aqui, canal Silas Negraf, e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Mas vamos falar então o que é a Metisa Metalúrgica Timboense, uma empresa que surge lá em Timbó, uma pequena cidade lá no interior de Santa Catarina, no ano de 1942, através do senhor Richard Paul Jr. E o senhor Richard Paul Jr. ele criou ali uma pequena empresa para a produção de ferragens voltadas para a agricultura. E aí, na sequência, ele vai ampliando toda essa linha de ferragens ali, produzindo também lâminas de corte, ferramentas agrícolas, acessórios ferroviários, enfim, uma série de produtos, mas todos eles praticamente voltados para o setor agrícola. E a empresa vai crescendo até o ano de 1971, quando se transforma numa sociedade anônima. E aí um fato marcante na história dessa empresa foi justamente no ano de 1972, com a entrada de um garoto, o Edivaldo Ângelo. O Edivaldo Ângelo era filho de colonos que morava ali na região e foi trabalhar na Metisa. E aí, na sequência também, fez ali a faculdade de Engenharia Mecânica e trabalhando dentro da Metisa, passou por diversos setores, começou a implantar processos organizacionais que fez com que a empresa começasse a crescer cada vez mais. E aí, ao crescer, ele, na sequência, o Edivaldo Ângelo acabou assumindo o comando da empresa. Tanto é que hoje ele é um dos sócios controladores também da empresa, junto com outro investidor, o Flávio Snell. O Flávio Snell é o outro controlador também da empresa. E com esse crescimento todo da empresa, hoje ela atende mais de 2.400 clientes, está presente já com seus produtos em mais de 45 países, olha só, e gera mais de 1.100 empregos diretos lá dentro da Metisa. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Metisa, da Metalúrgica Timboense S.A., trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que está o comportamento da empresa. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Metisa Metalúrgica Timboense S.A., referentes a 2019, 2020, 2021 e também ao primeiro trimestre do ano de 2022. E vamos conhecer através dos números como que está a situação da empresa, começando pelo ano de 2019.
Esse total que você está vendo aqui, 308 milhões, é o total do ativo. O que é o total do ativo? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os seus bens e direitos, enfim, toda a estrutura da empresa está dentro desses 308 milhões. E dos 308 milhões, uma parte está aqui, ó, imobilizado, máquinas, equipamentos, todas as instalações da empresa que totalizavam em 2019 84 milhões. E nessa parte de cima, que eu destaco aqui em amarelo, nós temos aqui o ativo circulante. O que é o ativo circulante? É o capital de giro da empresa. São os recursos que a empresa vai utilizar para o seu funcionamento. E totalizavam em 2019 219 milhões de reais, o que representava 70,9% de todo o ativo da empresa. Naturalmente que esse grupo aqui, quanto maior, melhor, né? Quanto mais capital de giro você tiver, ou a empresa tiver, mais recursos ela tem para poder fazer toda a sua movimentação. E desses 219 milhões, 89 milhões de reais era o dinheiro que a empresa possuía em caixa, banco e aplicação. Possuía 61 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam 63 milhões de reais, isso em 2019. Indo para 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, olha aqui, ela vai para 356 milhões de reais. E desse valor, 264 milhões estava no ativo circulante. Então, um aumento aqui no ativo circulante, indo agora para uma representatividade de 74,3%. Dos 264 milhões, 100 milhões era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco e aplicação. 80 milhões em contas a receber e os estoques agora foram para 67 milhões no ano de 2020. Já para 2021, a empresa dá mais um salto. Olha aqui, ela vai para 467 milhões de reais, o total do seu ativo. E desse valor, o capital de giro pulou agora para 366 milhões de reais, agora com 78,3% de representatividade. Desse total de ativo circulante, diminuiu aqui o volume de dinheiro em caixa, que cai para 73 milhões. Porém, apresenta aqui um aumento significativo no contas a receber, que vai para 125 milhões, e os estoques mais do que dobram, pulam para 139 milhões, praticamente 140 milhões de estoques no ano de 2021. Agora, em março de 2022, o ativo total fecha em 468 milhões de reais e o capital de giro praticamente estável aqui nos 365 milhões. Diminui um pouco mais o volume de dinheiro em caixa, 56 milhões, mas tem mais um aumento aqui no contas a receber, 133 milhões, e mais um pequeno aumento aqui nos estoques, fechando em 143 milhões de reais. Então está aqui uma empresa que tinha dentro do seu patrimônio 308 milhões, pula para 356, pula para 467, e agora em março fecha com 468 milhões de reais. E o capital de giro, que era de 219, vai para 264, 366 e praticamente fica estável em 365 milhões de reais. Olhando agora na parte de passivo, aqui no passivo nós temos o quê? O endividamento da empresa. Todas as dívidas da empresa são representadas aqui entre passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo. E o total do endividamento, que é 67 milhões de reais. Dos 308 milhões que a empresa tem dentro do seu ativo, 67 milhões eram dívida, o que correspondia a apenas 21,8%. Então, uma dívida extremamente pequena da Timboense no ano de 2019. E nesse patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. Então, ela trabalha com 241 milhões de capital próprio e apenas 67 milhões de capital de terceiros. Já no ano de 2020, o endividamento total fecha em 77 milhões de reais. Então você vê que é praticamente uma estabilidade que 21,7% contra 21,8%. Então, apesar do crescimento nominal da dívida, o peso da dívida permaneceu praticamente estável. Já em 2021, aí sim, aí a dívida sobe para 151 milhões de reais. Devido ao que esse crescimento aqui? Justamente quando você olha aqui no passivo circulante, você vê que a dívida sobe de 64 para 142, principalmente com a obtenção de empréstimos e financiamentos de curto prazo. E aí a dívida pula então para 32,5%. Porém, agora em 2022, a dívida recua para 139 milhões com 29,7% de representatividade. Então a dívida que sai de 21,8, 21,7 sobe para 32,5 e volta para 29,7%. Já os resultados produzidos pela Metisa, em 2019 faturou 288 milhões.
Em 2020, 367 milhões. Em 2021, 581 milhões de reais. Então veja o crescimento do faturamento da empresa ao longo desse período. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, já acumula 178 milhões de faturamento, o que nos projeta um faturamento aqui em torno de 700 a 720 milhões de reais para 2022. Mais importante do que o faturamento é o lucro que a empresa apresenta. 18 milhões foi o lucro em 2019, o lucro dispara aqui para 57 milhões em 2020, recua um pouquinho em 2021, apesar do crescimento do faturamento, o lucro cai um pouco aqui para 53 milhões e agora nos 3 primeiros meses do ano já acumula 16 milhões de lucro, o que também nos projeta aqui um lucro na faixa de 64, 65 milhões para o ano de 2022. Trago nesses quadros aqui também como que está a situação financeira da Metisa. A liquidez geral, o que a liquidez geral nos mede? Ele vai nos mostrar o quanto que a empresa tem de recursos em relação àquilo que ela deve no curto, médio e longo prazo, se ela consegue ou não pagar suas dívidas. Ele sai com um índice de liquidez geral de 3,32 em 2019, aumenta para 3,48 em 2020, cai para 2,43 em 2021 e agora em março fecha em 2,65. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já tem R$ 2,65. Portanto, paga, sobra bastante. Tranquila a situação financeira da Metisa. Olhando só o curto prazo, que é a liquidez corrente, o índice ele sai com 3,80, sobe para 4,09, recua para 2,57 agora em 2021 e fecha 2022 em 2,81. Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no curto prazo, no dia a dia, ela já dispõe de R$ 2,81. Portanto, paga, sobra e sobra bastante. Mostrando que a situação financeira da Metisa é extremamente confortável. Já nesse outro quadro, vamos apresentar para vocês o comportamento e o tamanho da dívida da Metisa. 21,8% era a dívida da empresa em 2019, 21,7% em 2020, sobe para 32,5% em 2021 e recua agora para 29,7% em 2022, em março de 2022. De tudo que a empresa tem, ela deve 29,7%. Nesse outro quadro, agora são os índices de rentabilidade. Quanto que a empresa ganha? Quanto que ela ganha em relação ao que ela vende? Quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa e quanto que ela ganha para os acionistas. Então ele começa ali, margem líquida 6,2% em 2019, 15,6% em 2020, cai para 9,1% em 2021 e fecha agora em março de 2022 com 9,2%. Portanto, de tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa financeira, impostos, tudo, sobra 9,2% para a empresa. Já a rentabilidade do ativo mostra quanto que ela ganha em relação ao investimento feito. 5,8% em 2019, 16,1% em 2020 e 11,4% em 2021. Em relação a tudo que foi investido dentro da empresa, ela gerou um ganho de 11,4%. Na rentabilidade do PL, agora nós vamos tratar apenas do acionista. Quem já tinha as ações da empresa nesses respectivos anos, qual foi o ganho que os acionistas tiveram? 7,5% em 2019, 20,5% em 2020 e 16,8% em 2021. Ao comprar as ações da empresa, está dentro do patrimônio líquido pelo valor patrimonial, os acionistas tiveram um ganho de 16,8%. Ao falar em acionistas, então vamos trazer para vocês aqui esse quadro com os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Metisa? R$ 37,49. Isso quer dizer, R$ 37,49 é quanto vale uma ação baseada no patrimônio da empresa. Essas ações elas são vendidas no mercado na bolsa a um valor de R$ 38,48, cotação essa do último dia 15 de junho, quando da gravação desse vídeo. Portanto, ele vai nos dar aqui um PVP, o preço por valor patrimonial, de 1,03. As ações da Metisa são vendidas com ágio de 3%. Por quê? Porque o que vale R$ 37,49 está sendo vendido por R$ 38,48. Já o lucro por ação registrado no ano de 2021 fechou em R$ 6,82, o que dá uma rentabilidade baseada no valor de mercado de 17,72%. Portanto,
ao comprar ações da Metisa a R$ 38,48 e a empresa mantendo seu volume de lucros, o acionista terá um ganho de 17,72%. Do lucro, parte dele é distribuído através de dividendos. E quanto que a Metisa distribuiu de dividendos em 2021? R$ 1,81. Já a relação PIL, preço/lucro, fecha em 5,64. E ele mostra o quê? Quanto tempo o acionista irão levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. 5,64 anos, portanto, entre 5 e 6 anos. Nesse outro gráfico aqui também, já que estamos falando das ações, trago para vocês aqui o comportamento do valor das ações da Metisa ao longo dos últimos 5 anos. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, estamos trabalhando aqui com as ações preferenciais que têm um free float bem maior. Então as ações elas começam lá na faixa de aproximadamente R$12, R$13 em 2017. E aí durante 2017 ela sobe ali um pouquinho, chegando até na faixa de R$17,50. Durante o ano de 2018, ela vai praticamente numa estabilidade, ali cai um pouquinho de R$18 para R$13, R$14 e volta a subir e começa ali o ano de 2019 na faixa dos R$18 novamente. Então você veja que é uma ação que sofria poucas oscilações durante esse período. Já em 2019, aí ela ameaça ali subir para em torno de R$21, perto de R$22, e aí quando ela está vivendo seu melhor momento lá no começo de 2020, quando ela já havia batido a casa dos R$24, aí nós tivemos aquela queda que você está vendo ali logo depois de 2020, que justamente é em função da pandemia. Quando veio a pandemia, diversas ações tiveram queda no seu valor. E essa queda ali, na sequência, ela já foi recuperada. Ainda em 2020, as ações elas começaram ali uma sequência de altas, avançando até o ano de 2021. E chegando no ano de 2021, ela atinge o seu melhor valor, chegando a bater R$50. Olha só, lá em julho de 2021, as ações da Metisa na faixa de R$50. E aí, na sequência, elas não se sustentam em R$50 e ficam trafegando ali na faixa de R$40, R$42. E agora, em 2022, as ações elas estão sendo cotadas na faixa de R$38, R$39 aproximadamente. Então, por esse quadro aqui, você observa quando que as ações da Metisa estiveram com o seu maior valor, quando que as ações tiveram o seu menor valor, e está vendo também como que a ação vem se comportando, o valor da ação vem se comportando ao longo dos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, Metisa Metalúrgica Timboense S.A., né? O único detalhe é que a empresa ela não tem assim, um grande índice de liquidez, né, da movimentação de suas ações na Bolsa. E aqui a gente apresenta também as ações preferenciais, já que as ações ordinárias elas têm um free float muito pequeno e as preferenciais delas têm um free float muito maior, que é a quantidade de ações disponíveis para o mercado, né? E hoje, naturalmente, que quando você vai investir em ações, nós temos que ter todo um processo de análise aí, saber se a empresa está bem ou se ela não está bem. Até porque hoje nós estamos tendo, nessa turbulência toda dentro do mercado, uma desvalorização geral, né, de diversas ações. Então, diversas ações elas perderam muito do seu valor ao longo dos últimos meses, aí, em função até de toda a turbulência econômica que a gente está vivendo. Mas todas essas turbulências, elas com o tempo elas são corrigidas, porque as turbulências passam. E quando elas passam, os investidores, os fundos de investimentos, eles voltam para dentro da Bolsa, até porque é um dos melhores sistemas de investimentos que nós temos, um dos investimentos que geram mais oportunidades, né? E aí, consequentemente, o que acontece? Nas turbulências, o pessoal foge da Bolsa. E aí, quando a turbulência se acalma, o pessoal volta para dentro da Bolsa. E hoje a Bolsa ela passa a ser uma grande oportunidade de investimentos. Mas, para tanto, há que se cuidar em qual empresa se pretende investir. E aí a empresa ela tem que mostrar uma qualidade dentro dos seus números, porque essas empresas que têm uma qualidade dentro dos seus números são as primeiras empresas a se beneficiar quando a Bolsa reagir, né? E aí, então, naturalmente, você tem que saber escolher qual empresa pretende investir. Para quê? Para que você possa fazer seu investimento com o mínimo de risco e tentando ter a melhor rentabilidade, o melhor retorno possível. Dito isso, bons investimentos para vocês.